Louvado seja Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, amém? Está todo mundo feliz com o Senhor? Nós louvamos a Deus por esse tempo muito especial. Glorificamos ao Senhor pelo amor dele que nos cobre, que nos reveste. Obrigado, Jesus. Obrigado pela presença. Obrigado, Pai, pela direção. Obrigado, Senhor, por nos arrebatar, Pai, em espírito. Ó Deus, num lugar tão extraordinário, numa dimensão, num nível de tamanha presença. Obrigado, Jesus, por olhar para nós, ó Deus, com o teu olhar de graça, de misericórdia, que sempre nos oportuniza um novo momento, um tempo novo. Nós somos redimensionados em tudo aquilo que o Senhor tem para nós, desde antes da fundação do mundo. E por vezes a vida, Pai, nos tira um pouco da linha do foco. O Senhor traz de volta, o Senhor arruma as coisas, o Senhor é especialista em botar no lugar tudo aquilo que saiu do lugar. Então, Deus, tudo para a glória do teu nome, Senhor. O nosso coração, Pai, se debruça, ó Deus, perante a tua presença, e nós nos rendemos aos teus pés, porque grande é o Senhor. Então, Senhor, faz maravilhas desse tempo sobre nós, ó Deus. Toca profundamente a nossa alma, Pai, em nome de Jesus. Todos nós, meu Senhor, neste templo, estejamos cheios e saiamos desse lugar transbordando, meu Senhor, a Tua presença, para que onde quer que nós estejamos, Senhor, ó Deus, a glória de Deus seja manifesta, derramada, transborde, alcance outros tantos. Certamente, Pai, esses são os sinais que nos seguirão, porque cremos em Ti. Assim nós choramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero compartilhar com os irmãos o texto que está escrito no livro dos Salmos, capítulo 32, versículo 8. Enquanto os irmãos vão abrindo aí as suas Bíblias, quero lembrar que nós estamos dando sequência à mensagem do culto da virada. Você deve se lembrar que no culto da virada falávamos sobre a resposta de Deus àquele que clama. Tem algo de especial da parte de Deus em resposta ao clamor. Nós estamos vivendo a resposta aos nossos clamores, as respostas de Deus a cada um dos nossos clamores. Naquela oportunidade nós falávamos de alguns pontos específicos, está lá no culto da virada, e nós falávamos a respeito deles. E o Senhor, ao longo desses 4 domingos, o Senhor está trazendo de forma pontual e de forma bem desdobrada, né, cada um desses aspectos referentes à mensagem do culto da virada, que foi em Jeremias 33:3, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Eu creio que Deus tem algo novo para a minha vida, eu creio que tem algo novo de Deus para a sua vida hoje. Você crê? Diga amém. Amém? Então, em nome de Jesus, se aproprie disso, porque eu creio que Deus atendeu a petição do seu coração e em resposta ao que clama a sua alma. O texto dos Salmos, capítulo 32, versículo 8, a Bíblia diz assim: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Eu vou repetir o texto para você fixar. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Esse foi um dos pontos que nós abordamos lá no culto da virada. E agora, importa que o Senhor possa expandir o entendimento, a percepção e dar volumetria espiritual para que essa semente ela possa crescer, germinar no seu coração, bem como o Senhor tem trazido esse texto para que a gente possa viver intensamente a sua palavra e vivermos a graça, a misericórdia, o amor e o poder do Altíssimo. Amém? Então, Salmo 32, versículo 8, ele começa dizendo: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir. A gente está falando a respeito de uma direção. Eu não quero desconectar as coisas, tá? Preciso puxar lá do que a gente falou no culto da virada. Resposta ao que clama. A gente está vivendo o ano da resposta de Deus. E falávamos no domingo passado, falávamos sobre o clamor, a porta de entrada, onde tudo começa no clamor. Para que eu preciso clamar ao Senhor? Com base em Jeremias 33:3, eu preciso clamar ao Senhor, porque se eu clamar a Ele, Ele vai me responder. Deus condiciona as respostas que nós precisamos a uma vida de clamor. E quando eu falo vida de clamor, eu estou falando de vida de relacionamento. Porque o clamor, você vai se lembrar que nós falávamos da palavra hebraica tseká,
você vai se lembrar da palavra secar como expressão da nossa insuficiência. A gente não consegue fazer alguma coisa, a gente grita de desespero. A gente não tem mais o que fazer, não há mais força no nosso braço, não existem alternativas a que possamos encontrar uma solução. A gente olha para Deus e diz: Senhor, eu não tenho mais o que fazer. Acabaram-se todas as possibilidades que eu pudesse fazer alguma coisa. Agora, Senhor, eu só preciso de Ti. A questão é que, quando nós falávamos a respeito disso, muitas vezes a gente acha que é necessário viver esse extremo. O extremo do eu não consigo fazer mais nada. Quando Deus espera também que dentro de um relacionamento amplo e efetivo, a gente possa também clamar a Ele, mesmo quando as alternativas elas são muito claras e muito disponíveis para nós. Não é somente no momento de aflição, de angústia, de impossibilidade ou de fraqueza. Não, ainda que sejam coisas que você tenha domínio, que você consiga fazer por si mesmo, você sabe que a sua força não vem de você. Ainda que pareça que é você quem está conseguindo fazer, não, a gente não tem absolutamente nada, tudo vem de Deus. A diferença está que, em algumas situações, nós vemos as alternativas, as respostas de forma muito mais clara, e em outras circunstâncias, a gente se vê num beco sem saída e diz assim: Senhor, eu não estou enxergando mais nada, então me leva a enxergar alguma coisa. Percebe que tem uma diferença de uma para outra, mas que, invariavelmente, para qualquer que seja a circunstância, nós precisamos de Deus? Você entende isso? Diga amém. Então, quando tudo parece ser muito no seu controle, foi Deus quem te permitiu. Quando alguma coisa parecer que está fora de controle, foi Deus também que permitiu. Quando parece que está tudo muito arrumadinho, amém, glória a Deus, Deus está nesse negócio. Quando parece que as coisas estão bem fora de lugar, glória a Deus, Deus está nesse negócio. O que a gente não pode parar é de clamar. E aí é que está a grande diferença. Porque às vezes a gente quer ser seletivo quando a gente fala de relacionamento. A gente só quer buscar Deus na hora em que a gente não encontra alternativa. Porque a gente julga que quando existe alguma coisa para fazer, eu faço. Quem resolve, diga assim, eu. Diga de novo. Quem resolve? Não, com mais força. Quem resolve? Esse é o problema. Porque a gente acha que a gente resolve. E a gente, quando não consegue resolver, a gente diz: Deus faz alguma coisa, Deus faz alguma coisa. Que é exatamente a expressão da palavra secar. É quando a gente reconhece que não consegue fazer mais nada e que a gente precisa que Deus faça alguma coisa. Isso diz respeito ao quanto nós enxergaremos as respostas de Deus. Isso diz respeito ao quanto nós enxergaremos as respostas de Deus. Eu quero partir de uma premissa. A premissa de que Deus está respondendo em todo o tempo. Você entrou aqui e aplicou o seu coração em dizer: Senhor, eu preciso de uma resposta. Ele tem para te dar. Não tem absolutamente nada que você tenha de requerer a Deus que Ele não possa te dar. Não sei se você já viveu algo do tipo: Senhor, me responde. Eu estou falando porque eu já vivi algo semelhante. Senhor, olha, eu vou deitar, me dá um sonho nessa noite como resposta. Aí eu acordo no outro dia, me dou conta de que eu ronquei, babei, mas só não veio o sonho. Mas Senhor, o Senhor não respondeu? Ao mesmo tempo, eu tenho uma convicção de que Deus respondeu. Alguma coisa em mim não estava alinhada para que eu percebesse a resposta dele. A nossa vida é assim. Às vezes a gente acha que Deus não respondeu. Senhor, por que eu estou passando por tal coisa? Responde, faz, acontece. Não, Deus está respondendo. A questão é que muitas vezes nosso coração não está alinhado com Deus e a gente não consegue ver aquilo que vem dele. A gente não percebe aquilo que vem dele. É uma questão de treinar a nossa alma através do relacionamento com Deus, para que a gente possa depender dele, confiar nele e ter uma percepção espiritual mais clara a respeito das coisas que acontecem. Eu costumo falar muito aqui na igreja que todas as coisas eu vejo sob o viés espiritual. Tudo que a gente vive tem viés espiritual. Perdeu o horário do ônibus, pode ter certeza, tem alguma coisa que Deus quer te mostrar com isso. Aconteceu alguma situação atípica, pode ter certeza que Deus quer te mostrar alguma coisa com isso. E em todo o tempo, o esforço de Deus, e eu entendo que é um esforço de Deus, em trazer para nós uma percepção de que a gente precisa apertar o parafusinho, ajeitar de novo, porque ao longo do tempo as coisas vão saindo do lugar. É assim em qualquer situação. O guarda-roupa que você tem em casa, dá um glória a Deus pelo guarda-roupa que você tem em casa, irmão. Eita, aleluia.
mas na hora que você mexe para um lado, arrasta para poder limpar na parte de trás, bota de volta, puxa a porta, o bichinho já está balançando, irmão. Precisa de quê? Precisa de quê? Aperta. E você vai ver que ele vai responder aquilo que você espera. O carro, a mesma coisa. Aí você vai, tem um carrinho lá, ele saiu da concessionária, você pegou ele novinho, lindinho, perfeito. Ao longo do tempo ele começa a fazer nheque, né? Não é assim? Começa o negócio ficar meio... Precisa de quê? Manutenção, um aperto, ajusta. A sua vida não é diferente, irmão. Se você não der manutenção, se você não levar para a oficina é a presença de Deus. A oficina é a presença de Deus, é onde ele vai apertar o parafusinho, é onde ele vai dizer, ô filho, baixa a bola que você está muito fora do lugar, ô filho, volta aqui, não perde a visão, cadê o primeiro amor? Ele vai, começa a ajustar, aperta aqui, aperta ali. Exatamente sob esse ponto de vista, quando nós falávamos de clamor como porta de entrada na semana passada, o Senhor nos traz o entendimento do que é a âncora da nossa alma. O que é a âncora da nossa alma? Quando eu me refiro à alma, eu me refiro a tudo que diz respeito à nossa existência. Tudo que diz respeito à sua vida está ligado à sua alma. Suas expectativas, seus anseios, suas buscas, seus projetos, o que agrada, o que desagrada, o que você planeja, às vezes dá certo, às vezes dá errado. Tudo isso gira em torno das necessidades da nossa alma. E a nossa alma está pedindo todo dia. Não é somente o corpo físico que quer comida, a alma quer comida também, mas a comida que alimenta a alma, às vezes alguém se sacia através de um programa de TV, às vezes alguém se sacia na leitura de um livro, às vezes alguém se sacia indo para uma festa, as pessoas estão querendo saciar as necessidades da sua alma. E muitas vezes as pessoas indo para a festa, indo para o evento, lendo o livro, fazendo qualquer coisa, ela se dá conta de que a sua alma não está preenchida. Por quê? Porque só existe um alimento que pode funcionar naquilo para o qual nós nascemos para viver. Deus nos deu a condição da gente usufruir da alma que a gente tem, mas da manutenção da forma adequada. E a manutenção adequada para a nossa alma, isso diz respeito à palavra de Deus. Não tem absolutamente nada que possa suprir a vida de alguém nessa vida, nessa terra, nessa jornada, nesse tempo, senão pela palavra de Deus. Por isso, eu me refiro à âncora da alma. A âncora é uma palavra que eu estou usando como retórica para poder associar ao que nos traz segurança, estabilidade, firmeza, né? O que traz a firmeza para uma embarcação? A âncora, ele lança a âncora para que aquela embarcação não seja levada pela corrente marítima que existe ali onde está aquele barco, aquela embarcação. Tem a âncora que segura, é o que dá estabilidade. A âncora da alma é o que diz respeito a esse nosso segundo encontro, que está ligado à mensagem do culto da virada, e que o texto é esse que nós lemos: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. O que significa dizer isso? Significa dizer que quando a gente fala de clamar a Deus e de se relacionar com Deus e de buscar as respostas de Deus, ele está falando de onde você está ancorando a sua alma, em que circunstâncias você ancora a sua alma no lugar certo, da forma certa, nas condições adequadas para isso. Quando ele fala de instruir e de ensinar, ele está dizendo, ele está falando sobre direção. O que traz segurança para a alma? Direção. Fala para você mesmo, diga assim, direção. Diga assim, eu preciso de direção. Talvez seja algo óbvio que você vai dizer, não, mas isso eu sei, isso não é novidade para mim. Mas é tão novidade que muitas vezes a gente se perde por desconhecer a direção que Deus dá. E a gente quer seguir segundo a nossa própria vontade. Nós carregamos tantos conselhos próprios que nós aplicamos sobre nós aquilo que talvez a gente nunca parou para poder avaliar, perceber se fazia sentido. A gente segue os nossos próprios conselhos, as nossas próprias vontades, e quando a gente se dá conta, às vezes a gente está num caminho de morte, quando a gente pensaria estar num caminho de vida. O que Deus traz nesse texto diz respeito a compreender o ensino que vem dele, a direção que vem dele,
a forma como nós devemos nos portar diante de circunstâncias, diante de possibilidades, de alternativas que encontramos na vida. E ele diz algo que para mim é um fechamento desse texto do Salmo 32:8, que é extremamente profundo, quando ele diz assim: sob as minhas vistas te darei conselho. Em outras palavras, ele está dizendo assim: sob os meus olhos, é segundo a minha ótica de visão, é de acordo com a minha percepção, eu vou te dar o conselho certo. Por que eu preciso entender desse conselho certo que vem da visão de Deus? Porque carregamos um coração cheio de percepções de vida, que se nós dermos vazão a esse coração, que a gente talvez julgue ser um coração tão aperfeiçoado, tão certo. Quantas vezes nós defendemos algum ponto de vista que a gente acha que está certo? A gente está tão convicto disso, tão certo. Parece que o nosso coração é o coração certo, o coração todo mundo está errado. Mas o coração da pessoa ali está certo. Qual é o grande problema que existe nisso? Seguir o próprio conselho. E o Senhor está dizendo: eu vou te dar conselho segundo o meu ponto de vista. Está aí a grande questão, o ponto de vista de Deus. Quando nós trazemos Jesus para o centro de tudo, não importa mais o meu ponto de vista. Não importa mais aquilo que a gente julgou ter sido certo ao longo do tempo. Quantas coisas eu carrego na minha vida que eu aprendi desde a infância. Eu aprendi que era daquela forma, é desse jeito, isso. E isso foi descortinado ao longo do tempo no Evangelho, relacionamento com Deus, para poder entender, poxa, não era exatamente daquela forma. Mas eu te pergunto, havia alguma má intenção na minha formação, na minha criação, para me levar a fazer alguma coisa diferente da direção de Deus? Você acha que havia alguma má intenção nisso? Não. É porque nós aprendemos por tradição, nós carregamos a nossa carga de aprendizado, ela não vem só dos seus pais. O que você aprendeu não veio só dos seus pais. Você está carregando aprendizado do seu tataravô, que você nem conheceu. Você está carregando aprendizado do seu tataravô, que você nem parou para pensar quem é. Nunca fez aquela pesquisa de árvore genealógica para saber de quem se trata. Mas você está trazendo aprendizados dessas pessoas. Você está trazendo uma influência de vida dessas pessoas. E não há má intenção, obviamente, da parte delas em relação à sua formação. Mas é uma maneira de nós olharmos hoje e dizermos assim: peraí, tudo isso para mim é importante. E a gente julgou ser importante. Diz respeito à nossa família, à nossa história. A sua história não está só em você e em seus pais, só em você e seus avós. Está em você e seus tataravós e as gerações que precederam eles. Os tataravós dos seus tataravós. Tem muita gente envolvida nisso. E isso é importante, é ou não é? É ou não é? É a sua história, é a sua família. Mas nem por isso a gente pode dizer assim: Senhor, era tudo tão lindo e tudo tão perfeito que eu não preciso olhar para o Senhor, basta olhar para a minha família. A gente comete um grande equívoco. Porque quem tem que ser referência para a minha vida tem que ser Jesus. E a instrução da parte de Deus é: sob o ponto de vista dele, ele vai dar conselho. Eu preciso de direção clara para a vida, preciso. O que vai trazer a mim uma estabilidade, uma segurança de alma, é eu ancorar a minha esperança na direção de Deus, na instrução de Deus. O que diz o texto de Provérbios 3, 5 e 6, confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento. O que significa não te estribes no seu próprio entendimento? É não se enveredar pelo seu próprio entendimento, não se apaixone, não se seduza pelo seu próprio entendimento. Do que você tem domínio para falar? Lembra aí do que você tem domínio para falar. Qual é o assunto que você domina? Quando você para lembrar do assunto que você domina, você fala com tanta fluidez, até o momento que você se dá conta de que tem alguma coisa errada e você já não tem tanta segurança em falar aquilo que talvez você julgasse ser tão conhecedor. Não te estribes no seu próprio entendimento. A Bíblia está falando de entendimento. Isso diz respeito a um filtro que é muito peculiar, é muito particular. Eu trouxe a leitura do texto do Salmo 32:8, eu fiz a leitura do texto, mas cada um talvez tenha desenvolvido um entendimento.
E os grandes problemas que o mundo vive hoje decorre do entendimento de cada um. Tem gente que entende que está certo tal coisa, tem gente que entende que aquilo mesmo está errado. E as pessoas vão entendendo errado. Você nota como a gente está vivendo num mundo tão confuso e tão difuso, que a gente não tem convergência. A humanidade tem mais divergência do que convergência. As pessoas estão muito mais brigando do que se aliançando. Porque em algum momento a pessoa vai encontrar alguma rusga, vai ter alguma coisa errada, que aquele negócio ali já não vai mais fazer sentido. Por conta de quê? Do entendimento. As pessoas desenvolvem entendimentos diferentes. Aí de repente você consegue alimentar uma amizade quando você diz assim, olha, eu sou uma pessoa caseira. Aí a outra pessoa diz assim, eu também sou. Aí você diz, glória a Deus, meu amigo. Olha, estamos assim, ó. Aí você diz, eu sou uma pessoa que eu gosto de música que adora ao Senhor. A pessoa diz assim, aleluia, eu também gosto. Opa, olha Deus aí mostrando, olha o sinal. Aí você, aleluia, tudo a ver com a gente aqui. Aí você olha para a pessoa e diz assim, poxa, eu sou uma pessoa que eu gosto de ler a Bíblia. A outra diz assim, glória a Deus, também gosto de ler a Bíblia. Aí você, eita Deus, que coisa extraordinária. Aí você diz assim, mas eu gosto de ir para a igreja. Aí a outra pessoa diz assim, mas eu não vou para a igreja não. Aí, ó, é o capeta aí, ó lá, sai para lá, está repreendido. E aí a gente não se conecta, a gente não consegue mais se aproximar, porque é entendimento. Entendimento. Julgamos o que é certo, o que é errado. E muitas vezes não trilhamos aquilo que é a instrução de Deus. Por isso que Ele está dizendo, eu vou te dar conselho segundo a minha vista. Se você encontra um ímpio aí fora, talvez algumas pessoas digam, não, a Bíblia diz que eu não posso me assentar na mesa dos escarnecedores, não vou me aproximar. O outro vai dizer assim, não, mas Jesus veio para poder ganhar aqueles que são infiéis. Aí você vai alimentar uma discórdia tão grande em torno de um entendimento. Ele está dizendo, eu quero trazer a minha percepção para você. É segundo o meu ponto de vista, não é o seu ponto de vista. Como é que eu vou conseguir fazer isso se eu não estiver relacionado com Deus? Eu não posso viver de um versículo, eu não posso fazer um papai do céu mandou dizer, eu vou ler esse versículo daqui, leio aquele versículo, gravo ele e uso para o resto da vida. Quantas pessoas têm apenas a Bíblia aberta no Salmo 91, nem sabe o que está escrito ali, só tem aberto o Salmo 91, porque meio mundo de gente abre a Bíblia e deixa aberto em cada um Salmo 91. Está repetindo uma prática de mantra, uma prática pagã de achar que o livro aberto vai resolver os problemas da vida e da casa. E jogam fora o relacionamento com Deus. E eu posso antecipar para você que isso não é um entendimento, isso é a própria palavra que recomenda que a gente esteja diante de Deus, assim como está escrito no texto de Jeremias 33:3. Ele quer responder. Ah, mas Deus não é onisciente, Ele sabe do que eu preciso, Ele sabe quais são as minhas angústias, dúvidas, questionamentos, mas Ele quer relacionamento. Não quer te responder, Ele não é seu empregado para te responder porque você quer. Responde hoje, Deus, aqui para mim, e eu te dou as costas depois, porque eu só preciso da resposta. Ele quer relacionamento. Antes da criação do mundo, da fundação do mundo, Deus sonhava com relacionamento. A Bíblia, quando descreve sobre a criação, diz que Deus em cada dia viu o quanto era bom, mas o momento que ele vê que tudo é muito bom, é depois que ele cria o homem à sua imagem, à sua semelhança. Tudo que ele fez foi bom, mas ele aponta você como algo melhor de tudo de bom que ele fez. Será que a gente consegue imaginar algo que Deus tenha feito que esteja num nível diferente uma coisa da outra? Você não vai olhar e dizer assim, não, mas as aves, quando criadas, isso representa algo melhor do que os rios. Como é que você vai julgar isso? Como é que você vai pensar a respeito disso? Não, as águas e a terra, quando ele criou, e ele fez separação, o firmamento, o que é mais importante? O que é melhor na criação? Não tem. Mas o próprio Deus se encarrega de dizer que quando ele fez a mim e a você, ele viu que isso era muito bom. Muito bom. Imagina quando você tem um tempo para se relacionar com Deus, o que é que ele vai achar disso? Vai achar muito bom.
Quando você abrir mão de qualquer outra coisa que você faz rotineiramente para dizer, Jesus, o Senhor é mais importante, o que é que você acha que ele vai achar? É muito bom. É muito bom ele estar perto de alguém que debaixo de um muito bom ele constituiu. Que debaixo de uma vontade extraordinária, enorme, ele constituiu. E tudo isso para que a gente possa cuidar do relacionamento. Para que a nossa alma ela esteja ancorada na direção de Deus, às vistas de Deus, segundo o ponto de vista de Deus. E o que muito a gente encontra são pessoas vivendo as aflições desse mundo. E você vai perceber a razão de ser dessas aflições. O que é que está faltando? Direção. Direção. Até para quem enxerga, principalmente para quem acha que direção é aquilo que ela consegue enxergar com seus próprios olhos. Deus te deu um órgão que te faz enxergar antes dos seus olhos físicos. Ele deu um coração. E se esse coração não estiver alinhado com o coração dele, esses olhos internos vão levar você a ter uma percepção pelos olhos externos diferente da vontade dele. Aplique os seus olhos internos na vontade de Deus e os seus olhos externos vão apenas testificar disso, vão apenas ratificar, confirmar que de fato é aquilo que seus olhos de dentro enxergaram. Coração. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida, as saídas da vida. Mas quando a Bíblia fala as fontes da vida, fonte surge como algo novo, algo onde é nascente, é onde as coisas estão acontecendo. É desse coração alinhado com Deus que as coisas estão acontecendo. Isso confirma o que o próprio Senhor diz a respeito dele, como aquele que faz novas todas as coisas. Em todo tempo Deus está fazendo alguma coisa nova. Eis que colocarei deserto, abrirei caminho no deserto e rio no ermo. E ele diz assim, eis que faço uma nova coisa. E Deus está fazendo uma nova coisa em todo o tempo, na medida em que a gente está alinhado ao coração de Deus. O nosso coração enxerga o que ele está falando no Salmo 32:8, que diz que do ponto de vista dele, ele vai dar o conselho. A gente enxerga como Deus enxerga, se o nosso coração estiver alinhado ao dele. Isaías 48:17, o texto diz, assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que você deve andar. Ele está falando sobre, diga comigo, direção. Fala de novo, direção. Deus aponta o caminho correto. Ele revela o caminho pelo qual a gente deve andar. A gente tem clareza, a gente tem percepção clara. Isso não diz respeito ao entendimento. Direção não pode respeitar o entendimento particular de cada um. Senão a gente vai tomar rumos distintos. E a Bíblia diz que Jesus é o caminho. Entenda comigo, se a gente refletir a respeito de direção como algo que está submisso, que está sujeito ao entendimento, a gente vai entender que existem várias formas da pessoa chegar a Deus. É por isso que tem muita gente que alimenta vários caminhos. Todos os caminhos levam a Deus. Como todos os caminhos levam a Deus? Se eu entender que a direção não provém de entendimento, então não são vários caminhos que levam a Deus. Direção não pode estar ligada a entendimento particular de cada um. Direção está ligado àquilo que Deus tem para mim. Deus, eu vou para onde? O que é que eu faço? Depois de Elias viver aquela experiência lá no Carmelo, e ele se refugiar, Deus manda um anjo, o anjo fala com Elias, profeta Elias, falei certo? Falei, profeta Elias. Deus fala com Elias, depois daquela experiência lá dos profetas de Baal e tudo mais, ele se refugia, está com medo, e Deus acorda Elias e diz para Elias, você vai até tal lugar, você vai me procurar lá no monte, lá no Horebe, o monte de Deus, você vai me procurar lá. Você vai se alimentar, você vai estar robusto, forte, preparado, mas você vai me encontrar em tal lugar. Deus está dando uma direção.
Se Deus fala para Elias, olha, você vai sair de onde você está e você vai me encontrar por aí. Você acha que Elias ia fazer o quê? Será que é por aqui? Será que é por aqui? Será que é dessa forma? Você se lembra de Abraão e de Ló? Não dava mais para andar, um junto com o outro. E aí cada um vai para um canto. É ou não é? Aí Abraão dá a Ló a oportunidade de escolher. Ó, se você for para o norte, eu vou para o sul. Se você for para o sul, eu vou para o norte. Mas ele teve a prerrogativa da escolha. A primeira escolha foi Ló. E ele escolheu ir para as Campinas, porque era um lugar que aparentemente era prazível. Ele foi por um caminho que era o seu entendimento. Ele entendeu como, esse é um lugar melhor. Esse é um lugar melhor. E ele foi para onde? Em Sodoma, nas redondezas de Gomorra. Pelo entendimento dele, ele foi para o lugar errado. Fala para quem está perto de você. Diga assim, pela direção dele, ele foi para o lugar errado. Percebe o quanto isso é importante para que a gente não vá para o lugar errado, porque a gente pensa que é uma coisa. Não, eu tenho uma direção. Deus está dizendo que, segundo o ponto de vista dele, ele vai mostrar o que tem que ser feito. Então eu não posso tomar decisões importantes na minha vida pela minha percepção, irmão. Não posso. Eu não posso me apropriar daquilo que é de Deus, que é uma prerrogativa de Deus, dizer o que é que eu tenho que fazer. Mas nós usamos do discurso de que a vida é corrida, eu preciso assumir o controle da minha vida, eu preciso fazer acontecer. A gente perdeu a direção de Deus, a gente perdeu a conexão com Deus. Imagina se você começar, até para ser prático com você, faz esse teste, começa a fazer isso, para você exercitar essa rotina. Faz isso quando você sair daqui da igreja, você diz assim, Senhor, eu vou para casa, vou andando para casa, eu vou por esse lado do passeio ou atravesso a rua. Mas talvez até para isso que eu estou falando, você vai dizer assim, mas que besteira, que bobagem isso. É por essa razão que muitas vezes a gente julga ser bobagem aquilo que é importante e a gente descredencia o que Deus quer direcionar para a gente fazer. Será que faz sentido isso? Deus, eu vou para casa pelo lado de cá, pelo lado de lá. Senhor, eu vou fazer o caminho A ou o caminho B. Senhor, eu acabei de acordar, o que é que eu faço primeiro? Ah, mas vou chamar Deus para fazer parte desse negócio? Que bobagem. Vou dizer a Deus se eu vou tomar banho primeiro ou escovar os dentes? Por que não? Esse relacionamento com Deus. Então isso é importante. Tudo que diz respeito ao relacionamento é importante. É importante. Assim eu vou entendendo que para todas as coisas quem me dá a direção é Ele. Eu preciso da direção de Deus. É isso que vai ancorar minha alma em estabilidade. É isso que vai trazer descanso para minha alma. A nossa alma quer descanso, irmão. Quanta aflição a gente se vê envolto. E a gente está querendo que a alma descanse, ou não quer? Quer aflição? Hein, irmão? Ela quer viver aflição? Quem quer viver aflito, diga amém. Ninguém. A gente quer descanso para a alma. Mas contrariando isso, às vezes a gente mesmo busca... tinha um ditado que diz assim, está procurando sarna para se coçar, né? E a gente tem a oportunidade de colocar as coisas da direção de Deus, para entender de Deus, o que é que Deus tem para nós. Direção. Eu preciso de direção, porque a direção de Deus vai fazer com que o meu coração descanse. Isso significa paz. Eu preciso de paz. Quem quer paz, diga amém. Hoje, quem está precisando de paz para alguma circunstância da vida, diga glória a Deus. Tem alguma coisa hoje, que nos impele a refletir a respeito de paz. Isso tira a estabilidade do seu coração, isso tira o equilíbrio da sua alma. Tira, irmão. Está preocupado como vai ser, está angustiado como vai ser, tem coisas de trabalho para resolver, tem coisas da vida pessoal para resolver, tem problemas múltiplos, diversos, precisam ser resolvidos. A gente está vivendo uma angústia, uma ansiedade, às vezes não é nem angústia, mas ansiedade, vai acontecer alguma coisa, eu estou esperando que aconteça.
E aí a gente procura o lugar onde a gente pode se refugiar. Nesse ambiente, nesse cenário, nessa circunstância que a gente chama de paz, e que Jesus diz: a minha paz eu vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração. Jesus está falando nesse texto, o coração está aflito, está inquieto, está angustiado. Seja por uma angústia, por um problema que ainda não se resolveu, seja pela ansiedade de algo que se espera que vai acontecer, não se tem certeza, ou ainda que tenha certeza, ainda não aconteceu. Espera, espera. E as pessoas vão viver nessa angústia continuamente. A pessoa está esperando o dinheiro que vai entrar na conta, não entrou, mas o pagamento é lá na frente ainda. A pessoa está preocupada, está agoniada com um monte de coisa. Onde é que está o espaço para a paz? Onde é que está o lugar da paz? Não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, através das suas orações, das suas súplicas. Filipenses 4:6. Não fique ansioso, inquieto. O convite de Deus para esse relacionamento, onde o meu clamor é autêntico, não é um clamor pelas necessidades que vão me suprir em dado momento e depois eu caio fora do meu relacionamento com Deus, não é. Eu preciso entender o que é esse negócio que a gente chama de paz, eu preciso desfrutar desse negócio que é paz. Eu não posso somente passar pela paz, porque é um estágio temporário, necessário, pelo qual eu preciso passar, não é? Eu preciso conhecer esse negócio. Que negócio é esse chamado paz? A gente abre a boca para dizer a paz do Senhor, a paz do Senhor. Shalom em seu sentido etimológico, né? O sentido da palavra, literal da palavra. O que é shalom? Que vai além da paz que a gente entende como sendo a paz de ausência de guerra, não é? É a paz que me leva a um estágio, a uma dimensão, a um lugar, a uma condição onde eu estou completamente lançado nos braços de Deus. Não preciso ficar preocupado com coisa alguma. Absolutamente nada. Esse é o lugar que a gente reconhece como sendo o lugar da paz. Pense comigo, se esse é o cenário, se essa é a ambiência, se essa é a circunstância onde eu reconheço e entendo que é paz, eu estou no lugar onde há plenitude de Deus. Então nada que me cerca consegue atrair minha atenção ou me tirar do centro da vontade dele, porque eu estou no centro dele. Ele é a própria paz. Yová Shalom, ele é a própria paz. E se eu estou nele, eu entendi o que é estar ancorado na presença dele, entendi o que é depositar minha esperança nele, aprendi e conheci o que é viver diante dele. Nada me tira do centro da vontade dele. Mas eu preciso conhecer esse negócio com profundidade. Eu não posso viver algo que supostamente é paz por algo de bom que acontece e depois, na primeira angústia ou aflição de vida, eu perder aquilo que eu vivi no estágio anterior. Entende como é isso? Se você percebe que alguma coisa destoa nesse sentido, é porque você viveu paz pelo entendimento. E viver paz pelo entendimento sem ser pela percepção real do que representa, isso vai fazer com que você se iluda com o que se entende como paz e que talvez você nunca tenha vivido ou experimentado de fato. Quantas vezes as pessoas falam: bispo, estou passando uma situação, bispo, tem que orar, tem que fazer, tem que acontecer. Irmão, você não entendeu o que é paz, porque se você entender o que é paz, você vai passar pela tribulação que for, está tudo certo. Se der tudo certo, está tudo certo. Você está no mesmo lugar, você não muda de lugar pelas circunstâncias, você permanece no lugar independente das circunstâncias. A paz é uma pessoa. A paz é uma pessoa, a paz é Jesus. Eu preciso entrar nele, eu preciso mergulhar nele, eu preciso grudar nele, eu preciso estar integrado a ele a mim. Onde ele estiver, ali também eu estou. Onde eu estiver, ele está comigo. Porque a paz é uma pessoa.
Eu falei de João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. É para a gente entender que não é por circunstâncias, é por um estado de vivência, é por uma condição de vivência. Eu quero viver numa condição onde eu consiga perceber, discernir que não é circunstancial, é a presença de Deus. Presença de Deus. Deus cobrou isso a Elias, quando disse para Elias ir lá para o Horebe. Eu penso que Deus falou com ele e disse assim: ô Elias, tenho que falar com você, meu filho. Está precisando lá do gabinete, vamos conversar um pouquinho. Porque você acabou de estar diante de 450 profetas de Baal, 400 de Aserá. Tem 850 profetas ali, todo mundo lá se martirizando, todo mundo se lascando lá, literalmente, se ferindo, se afligindo, para poder clamar o Deus deles que não existe. Só tinha você lá, dentre os profetas, o único que deu a cara para bater, porque tinha um monte de profeta escondido. E essa é uma lição que a gente aprende, irmão. Deus te chamou para você fazer diferença, não se esconda, não. Deus chamou para você fazer diferença. Ele te preparou para você fazer o que Ele quer que você faça. E que pelo nosso entendimento, às vezes a gente julga se aquilo é melhor ou é pior. Eu só quero servir só para fazer tal coisa. Eu só quero servir só para fazer tal coisa. Se você está pronto para servir, você serve onde Deus quiser que você sirva. Para fazer o que Ele quer que você faça. E há valor nisso, irmão. Há valor nisso. Há importância nisso. Tão importante quanto quem prega uma mensagem pelas palavras é quem prega uma mensagem pela ação. Aí você arregaça as mangas e faz. Você está pregando da mesma forma, está ministrando do mesmo jeito, irmão. Faça o que tem que ser feito. Mas voltando para Elias, eu creio que Deus chamou Elias e disse: tinha que conversar com você, filho. O negócio está pegando, porque você estava diante de 850 profetas, estava lá destemido, porque você não estava ali por você mesmo. Você estava ali confiando em mim. Mas agora você está com medo de Jezabel. Quem é Jezabel? Vai procurar o que fazer. Quem é Jezabel? Está com medo de Jezabel porque ela se irritou, porque os profetas dela caíram a espada? Você está com medo de Jezabel? Tá bom, que às vezes tem mulher que parece que é mais forte que um exército, mas não é isso, Elias. Fica tranquilo. Você confiou em mim. Você confiou em mim, confie. Tá preocupado com o quê, irmão? Tá preocupado com o quê? Deus falando ao coração de Elias sobre paz, viver a paz, não como um estágio temporário, transitório, passageiro, mas como um estágio definitivo, um lugar permanente. Eu quero viver em paz. Quero viver em paz. Me lembro que há bastante tempo atrás, tinha uma propaganda que era de um negócio de um remédio lá à base de maracujá, que a gente não vai falar o nome aqui, mas algumas pessoas... Quem lembra, levanta a mão aí, vai. Glória a Deus, não estou sozinho, tem 3. Mas quem mais? Não vai, revela, irmão, diz aí, vai, quem mais você lembra? Tem mais gente. E aí na propaganda era assim, era um fazendeiro, chegava lá o servo desse fazendeiro dizendo: meu senhor e tal, o boi não sei quem caiu na vala. Aí ele: não, tá tudo tranquilo. Meu senhor, mas aí tá pegando fogo, não sei o que, sei lá. Nada não. Meu senhor tá não sei o que, não, fica tranquilo. E a propaganda era desse produto ali, à base de maracujá, para mostrar que o cara estava tranquilo, o cara estava em paz. Se a gente enxerga isso como paz, irmão, imagine o que Deus tem proporcionado para nós na vivência da paz por excelência, a paz de verdade, né? Mas eu sei que os irmãos se identificaram, glória a Deus. Meu avô me contava sobre isso. Mas louvado seja Deus. Em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar em segurança. Como é bom a gente poder deitar, saber que o Senhor nos traz segurança. E esse é um ingrediente que está integrado à paz, que está integrado à direção. Eu enxergo que a âncora da nossa alma está ligado à paz que a gente precisa, à direção que a gente precisa, mas a segurança que a gente carrega como garantia de que nós estamos selados pela atenção e pelo cuidado de Deus, é a certeza de que os olhos de Deus estão postos sobre nós.
E aí a gente vai deitar, e eu gosto desse versículo do Salmo, porque ele diz assim: quando eu me deito, logo pego no sono. Se tem um momento que a gente está vulnerável, é quando a gente pega no sono, irmão. Se você não tem problema com insônia, você vai dormir. Tem gente que diz que dorme igual uma... Não sei quantas pessoas já viram uma pedra dormindo, eu nem vi acordando, né? Mas entendo que como uma pedra não se move, acho que o sentido é esse, né? Dormir como uma pedra é usufruir de toda a noite de sono. Como é bom a gente dormir em segurança. É o lugar em que a gente está vulnerável, é a condição que a gente está vulnerável. Não posso fazer nada, eu estou dormindo, contrariando muitas vezes a nossa rotina. Você procura o irmão A, o irmão B, irmão C, durante o dia, está onde? Está ali em tal lugar, está resolvendo tal coisa, está mandando mensagem aqui, está fazendo coisa ali, está fazendo coisa acolá. Mas à noite, na hora que dorme, está fazendo nada, está entregue. O que é que a gente aprende com isso? Que Deus quer que os nossos dias em atividade sejam como os nossos momentos de inatividade. Eu estou entregue, Senhor. Assim como eu durmo, fecho os meus olhos e é o Senhor que me faz repousar em segurança. Não estou acordando preocupado para ver se eu vou ser atacado pela barata. Não vai. Tem gente que se preocupa com isso, não dorme. Tem gente que se preocupa com um monte de coisa, não dorme. Mas Ele faz a gente repousar em segurança. Você dorme. E quando você acorda, você, Senhor, que noite, que noite. É bom, não é, ter uma boa noite de sono? Não é? Ele faz você repousar em segurança. O que a gente precisa esperar em Deus é segurança. Não é só para a noite que a gente dorme, é para os dias que a gente está na ativa, fazendo um monte de coisa. Ele te dá segurança agora, Ele guarda o seu coração em segurança, Ele te dá a estabilidade necessária para você seguir a sua vida, para você fazer o que tem que ser feito, e Ele só espera que você reconheça isso, nesse relacionamento que te leva a um tempo de dependência dEle, que vai te levar ao clamor a Deus para que Ele possa responder às condições e às petições que são apresentadas a Ele. É isso, é isso. Tu, Senhor, conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Isaías 26, 3. Preciso esperar em Deus, preciso confiar em Deus, preciso viver a segurança que vem de Deus. Isso não significa dizer ausência de problema, mas é ter a certeza de que Deus está no controle de tudo. A presença dEle é o que me supre, a presença dEle é o que te supre. Diga assim: a presença de Deus é tudo o que eu preciso. Por que não fazer isso todos os dias? Depender de Deus todos os dias. Eu quero fechar essa mensagem falando da âncora da alma, exatamente fazendo esse desfecho para dizer para você: alinhe o seu coração. Alinhe o seu coração. Quando eu falo de alinhar coração, à vontade, né, de Deus, é você entender que se você quiser satisfazer as suas próprias vontades, você vai viver uma luta incessante. Você está brigando contra o que Deus quer para você. E muita gente tem brigado contra o que Deus quer para ela. As pessoas vivem tantas angústias de vida porque estão brigando com Deus. Aí está achando que Jacó segurou o anjo, que Jacó ganhou, que venceu a batalha, que Jacó fez e aconteceu, ele não saiu se ele não fosse abençoado. Aí tem gente que quer brigar com Deus, irmão. Não vai ser a receita para ninguém brigar com Deus. Não briga com Deus. Se você está brigando com Deus, você está destituindo Ele da condição de Deus. Você está querendo impor uma posição sua contra a vontade dEle. De outra forma, você está dizendo: Deus, eu sou melhor do que o Senhor, que eu estou brigando. Tem que fazer a minha vontade. Não é o que Ele quer. Não brigue com Deus. Não brigue com Deus. Exponha o seu coração, escancare a sua alma, rasgue o seu peito, mas não brigue com Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Do Salmo 37, versículo 5. Ele
está atrelado ao que diz Romanos 8, 28, que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que Deus espera que você viva, que você faça, depender dEle e alinhar o seu coração à vontade dEle. Não queira impor o que você quer, queira viver o que Deus tem para a sua vida. E você vai entender o que é a resposta de Deus. Aí você vai entender que Ele nunca deixou de responder. Talvez tenha sido você que nunca tenha estado preparado para interpretar o que Ele já estava falando. A nossa vida é assim. A gente tem que estar preparado para poder interpretar o que Deus está falando, porque Deus está falando. Amém?